Olá, boa noite. Crise aumenta a procura por emprego, mas a falta de qualificação limita o acesso a postos de trabalho. Aberta a participação de voluntários em pesquisa de remédio que previne infecção pelo vírus da AIDS. Queda na produtividade das lavouras pressiona o preço do arroz. Sistema entre períodos permite que alunos reprovados na rede municipal de Caxias tentem recuperar disciplinas durante as férias. E Justiça garante licença maternidade a um pai solteiro que adotou criança de 9 anos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O número de brasileiros em busca de emprego atingiu o maior patamar dos últimos 4 anos. Vagas até existem, mas a baixa qualificação dos trabalhadores impede que elas sejam preenchidas. Felizmente, os dados do IBGE revelam que, para nós gaúchos, a situação é um pouco melhor. No levantamento mais recente feito pelo IBGE, 9 milhões de pessoas estavam desocupadas no país entre agosto e outubro do ano passado. Isso não significa que toda essa população ficou desempregada. É que tem muita gente buscando o primeiro emprego ou até tentando retornar à ativa, já que o aumento do custo de vida está minando com o poder aquisitivo das famílias. Em geral, para melhorar a renda da família, né? Às vezes, dona de casa que não estava no mercado de trabalho, quando cai a renda da família, ela se vê obrigado a entrar no mercado de trabalho. Jovens que antes só estudavam e não trabalhavam, que agora também precisam voltar para o mercado de trabalho. O problema é que o mercado de trabalho não cresceu. No Rio Grande do Sul, a situação está um pouco melhor do que no resto do país. O último dado divulgado pelo IBGE aponta que a taxa de desocupação em 2015 chegou a 6,8%. É um índice expressivo, mas tem uma contradição. Nas agências do Cine, há 4.000 vagas disponíveis em todo o estado. A explicação para a alta oferta em época de procura elevada por emprego pode estar na pouca qualificação dos candidatos. Cada vez mais, pela oportunidade que as empresas, as indústrias, enfim, o pessoal contratante tem em relação à disponibilidade de mão de obra, cada vez está mais criterioso. Portanto, também a questão de qualificação é importante. Mas, acima de tudo, além da qualificação, se o trabalhador não a tem, mas pode ter certeza, aquela pessoa que demonstrar o interesse terá uma grande oportunidade ainda de se efetivar no mercado de trabalho. Para quem tem entre 14 e 24 anos, sem experiência profissional, a oportunidade pode estar aqui como jovem aprendiz. A gente aprende a se portar, vai aprendendo basicamente o que é uma empresa, né? E aqui a gente vai tendo todas as aprendizagens certas para a gente chegar lá e não ficar com medo. A empresa já assina a carteira deles, já faz esse período de 14 meses, esse processo da aprendizagem teórico e prático. E como consequência, após esse término do contrato determinado, assinar um contrato indeterminado com eles para que eles possam desempenhar uma função direta lá na empresa mesmo. Para ter carteira assinada como jovem aprendiz, ganhar meio salário mínimo e fazer os cursos profissionalizantes, o estudante deve estar frequentando no turno oposto o ensino formal. A gente está fechando também um dia AD, onde nós... E agora a gente fala de saúde. Ainda é possível participar como voluntário da pesquisa de um medicamento já aprovado pela Anvisa que previne a infecção pelo vírus da AIDS. O estudo nacional, que agora tem uma etapa aqui em Porto Alegre, já foi realizado também em São Paulo e no Rio de Janeiro. O medicamento, conhecido comercialmente como Truvada, combina 2 antirretrovirais já usados no tratamento contra a AIDS. Mas estudos internacionais comprovaram que juntos eles podem chegar a uma eficácia de 99% para a prevenção contra o vírus HIV. A eficácia dele, já foi comprovada fora do país. O que a gente precisa comprovar aqui dentro do Brasil é como o nosso usuário ele vai enfrentar, vai ver essa como uma nova metodologia de prevenção. O que a gente quer medir nessa pesquisa é a aceitabilidade que eles têm. Se realmente
eles vão aceitar, se vão incorporar, porque é um medicamento hoje de tomada diária, né? Então a gente quer ver se isso realmente pode ser incorporado pela nossa população. A pesquisa é considerada uma profilaxia pré-exposição, ou seja, a ideia é de que aquelas pessoas que estejam mais expostas ao risco de contrair o vírus HIV, que elas tomem um comprimido por dia, como forma de prevenir a infecção. Ao todo, são 50 vagas e poucas ainda não foram preenchidas. O grupo-chave para o estudo são homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, acima dos 18 anos. É só entrar em contato pelo telefone e agendar uma pré-triagem no Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Sanatório Partenon. No segundo momento, aí sim, inicia a triagem e a possível ou não inclusão dela no estudo. Essa inclusão, ela então já recebe a medicação, né? Inicialmente recebe a medicação para 4 semanas e depois disso são feitas visitas regulares e agendadas aqui no nosso centro. Este estudante de 30 anos foi fazer testes e retirar o medicamento para a segunda fase do estudo, que dura 1 ano. Eu tinha um parceiro que ele era HIV positivo e ele se tratava. E a gente continuava usando assim, os outros fatores, preservativo e as outras questões, que eu acho que é essa que é a ideia da pesquisa também. Não largar nenhum método, mas continuar tendo um aporte maior, mais uma segurança, mais uma garantia. Os primeiros voluntários aderiram à pesquisa em outubro do ano passado. Mesmo ainda sem sistematizar os dados, já é possível avaliar boas experiências. O que nós temos percebido até agora é que as pessoas têm criado vínculo, principalmente com o serviço, assim. Ainda não se sabe, mas o fato de ter uma equipe multidisciplinar cuidando dessas pessoas, principalmente homens, né, de uma forma mais integral, isso vai fazer diferença. Várias pessoas cuidando de alguém, um homem, né, é algo que vai fazer, realmente faz as pessoas pensarem. Mais de 2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidas nesta segunda-feira em Torres. Entre os produtos recolhidos estão frutos do mar e carne vermelha sem procedência. A fiscalização em bares e restaurantes do litoral é uma iniciativa do programa Segurança Alimentar Verão 2016. Através dele, o Ministério Público e a Vigilância Sanitária também orientam consumidores sobre o risco de comer produtos estragados. Com safra menor e dólar alto estimulando as exportações, o preço do arroz gaúcho deve subir. Entidades do setor anunciaram hoje a abertura da colheita deste ano. O foco dos produtores é a busca por espaço no mercado internacional. O estado continua como o maior produtor de arroz do país, mas as chuvas do ano passado, que prosseguiram no início deste ano, diminuíram a produtividade. A estimativa é colher 7.400.000 toneladas, queda de 15% em relação à última safra. O resultado, arroz mais caro na mesa. Infelizmente, com esses aumentos de custos que fogem da alçada dos produtores e principalmente do aumento do custo unitário em função de uma quebra de produtividade, né? Não só da quebra total de produção, nós estamos nos vendo com a obrigação de nos mantermos, com o objetivo de nos mantermos na atividade, no sentido de majorar os preços do casca e fatalmente isso a indústria estará passando para o varejo. A edição deste ano da colheita do arroz vem com novidades. A ideia é transformar o evento em um momento de troca de tecnologia. Também são esperados visitantes do México, Nicarágua e Nigéria. Tudo para aumentar mercados. E não é só na produção. A comercialização do arroz pode enfrentar problemas este ano. Primeiro, porque a Argentina revisou políticas e deve voltar a ser um competidor forte para o produto gaúcho. E também por causa da guerra fiscal entre os estados brasileiros. Então é importante essa audiência pública nós vamos ter em Alegrete, comandada pela senadora Ana Amélia, para nós termos um começo de uma solução. O governo está vendo com bons olhos e o governo do estado também tem que ser parceiro
nessa situação, mesmo que o Estado esteja com uma situação econômica complicada, eu acho que se nós resolvermos a guerra fiscal, nós vamos trazer mais renda para o Estado. Expectativa também quanto à fixação do preço mínimo. A saca de 50 quilos custa hoje cerca de R$ 41, considerado bom pelos produtores. Mas com a alta dos insumos que são em dólar e da energia elétrica, os arrozeiros querem que a saca passe para R$ 45, o que daria no máximo 15% de lucro. A Polícia Rodoviária ainda trabalha na retirada da carreta que tombou no início da manhã na BR-290. O trânsito deve ser liberado em meia hora. O caminhão virou e ficou totalmente atravessado na pista após colidir com um automóvel de passeio na altura do quilômetro 142 da rodovia. À tarde, a empresa responsável pela carga de polietileno fez o transbordo do produto. Com o bloqueio total da BR-290, o fluxo foi desviado para estradas do entorno. 3 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade nesse acidente. Já chega a 41 o número de mortes por afogamento no estado desde o dia 19 de dezembro. Segundo o levantamento da Brigada Militar, apenas 5 vítimas estavam em áreas cobertas pela Operação Golfinho. As demais morreram em locais onde não há salva-vidas. Nesses pontos, a quantidade de afogamentos dobrou na comparação com o mesmo período do ano passado. Terça-feira de tempo firme no norte do estado. Na Serra, sol com poucas nuvens. Em Caxias do Sul, a temperatura chega aos 30 graus. No Planalto, mesma condição de tempo e máxima de 32 em Passo Fundo. O calor vai ser ainda mais intenso em Ijuí. À tarde, os termômetros marcam 36 graus. E ainda nesta edição, conheça o pai solteiro que ganhou direito à licença maternidade após adotar uma criança de 9 anos. E depois do intervalo, saiba como funciona o sistema de recuperação durante as férias nas escolas municipais de Caxias do Sul. A gente mostra em instantes. Tempo firme no centro do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas atingem 34 graus à tarde. Calor e clima parecido em Santa Maria, onde o dia começa com mínima de 18 graus. Em Cachoeira do Sul, tempo parcialmente nublado e máxima também de 34 graus. Divulgada a lista de selecionados na primeira edição do SISU em 2016. O resultado pode ser acessado na página do programa na internet. Os aprovados devem fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Quase 2.800.000 candidatos se inscreveram para as 228.000 vagas oferecidas em universidades públicas de todo o país. E quase 300 alunos de escolas municipais de Caxias do Sul foram reprovados no último ano do ensino fundamental em 2015. Mas para eles, a esperança de cursar o ensino médio em 2016 continua viva. Isso porque um sistema chamado Entre Períodos permite que os estudantes recuperem as disciplinas durante as férias. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. As 4 meninas não conseguiram passar para o ensino médio durante o ano passado. Por isso, agora elas estão aproveitando o período de férias para estudar mais, fazer as provas e concluir o 9º ano. Poderia estar viajando, né? Mas tá sendo legal porque eu tô aprendendo bem mais, coisa que eu não pegava. Agora com a professora tô pegando bastante, agora eu vou firme pro ensino médio. E por que tu acha que não rendeu tanto durante o ano e agora sim nas férias? Por causa da bagunça das salas de aula. Agora, como é menos, né? Daí dá pra prestar bastante atenção. A professora, qualquer dúvida, ela vem na nossa classe, fala com a gente. Os alunos têm entre 13 e 15 anos de idade. E os professores que acompanharam seu desempenho nas férias não são os mesmos que dão as aulas no período letivo. Além disso, as turmas são reduzidas. Eu acho assim que como são menos alunos, enfim, a gente consegue sentar mais com eles, enfim, tirar as dúvidas, né, o que eles têm mais do que uma turma
maior. A professora Letícia dá aula para 2 turmas em 2 escolas diferentes. 278 alunos de 33 escolas municipais reservam o turno da manhã para recuperar o ano. Agora eu tô melhor que antes eu tava. Tô me esforçando mais, a professora ajuda. Porque a gente tem uma segunda chance para passar de ano. Menos gente, daí tem mais possibilidade de passar. As aulas desses estudantes já estão acabando e os adolescentes poderão aproveitar o restinho das férias. Foi assinada hoje a ordem de início para o recolhimento de lixo dos novos contêineres da capital. Os equipamentos destinados a resíduos orgânicos estão sendo instalados em mais 6 bairros e vão custar 14 milhões de reais. Quando a instalação for concluída, a Prefeitura promete aumentar de 2 para 3 o número de dias em que é feita a coleta seletiva do lixo reciclável. A procissão de Nossa Senhora de Navegantes é o maior evento religioso de Porto Alegre. O cortejo é realizado no dia 2 de fevereiro. Sai da Igreja Nossa Senhora do Rosário e percorre as ruas do centro da capital até a paróquia de Navegantes. A TVE transmite o evento ao vivo. Desde o início de janeiro, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Navegantes percorreu várias comunidades católicas de Porto Alegre. Agora ela fica na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no centro da cidade, até o dia 2 de fevereiro, quando sai em procissão até a paróquia de Navegantes. Na Igreja do Rosário, a imagem da santa é reverenciada. São 4 missas por dia e, após cada uma delas, grupos rezam o terço. Os fiéis levam rosas e fitas para agradecer ou pedir saúde e proteção. Ajuda, com certeza ajuda. Eu tenho muitos agradecimentos para ela. Eu dou a minha filha e o meu neto de presente, para ela dar de presente para Jesus. Quer dizer, dou toda a nossa vida, né, para ela dar de presente para Jesus. Bastante devoção. Muito. Nossa Senhora de Navegantes também é conhecida como Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Esperança, ou no sincretismo como Iemanjá. Esse grupo de religiosos de matriz africana mostra que, independente do nome, a devoção à santa não tem diferença. Tudo é a mesma fé. Somos muito devotos. Iemanjá para nós é muito importante. Uma por esse ano que para nós africanistas é regido por Iemanjá. Então, para nós chegar hoje, nós estamos concluindo uma obrigação africanista e vir reverenciar Nossa Senhora dos Navegantes, para nós é um dia muito importante. Para mim, ela está em todos os lugares, não deixa de não ser a mesma mãe, para todos, em qualquer hora, em qualquer lugar. Nossa Senhora de Navegantes é a maior festa religiosa de Porto Alegre e sua procissão chega a reunir mais de 300 mil pessoas pelas ruas da cidade. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a padroeira da capital é Nossa Senhora Mãe de Deus. O seu dia é 1º de janeiro. Nossa Senhora de Navegantes é uma espécie de padroeira afetiva da capital dos gaúchos. A devoção, ela é uma manifestação da alma do próprio povo. Então, o povo de Porto Alegre, já de centenário, devoção de Nossa Senhora dos Navegantes, já se afeiçoou a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, a grande festa da cidade, festa religiosa da cidade de Porto Alegre, é Nossa Senhora dos Navegantes. Começou hoje a restauração do Monumento aos Açorianos, no Centro Histórico de Porto Alegre. A empresa contratada pela Prefeitura vai fazer uma limpeza, recuperar as peças de aço da obra e pavimentar o entorno. Por medida de segurança, o monumento está cercado desde junho de 2013, devido à corrosão. O restauro vai custar R$ 356 mil e deve ser concluído em 2 meses. Um dia de temperaturas do estado. Em Porto Alegre, o sol predomina e os termômetros alcançam 33 graus. A máxima se repete em Novo Hamburgo, onde o tempo continua firme. No litoral norte, sol e poucas nuvens. Vento fraco e termômetros na casa dos 31 em Tramandaí. E
assista depois do intervalo. Pai solteiro que adotou uma criança de 9 anos conquista direito à licença maternidade. A gente já volta. A nebulosidade aumenta nesta terça-feira no sul do estado. Mesmo assim, o sol predomina em Bagé e a máxima chega aos 34 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e temperaturas mais amenas, máxima de 29. No litoral sul, dia de sol com aumento de nuvens à tarde. Os termômetros marcam 28 graus em Rio Grande. Pente fino contra o Aedes aegypti. A prefeitura da capital vai vistoriar casas abandonadas em áreas com grande infestação do mosquito que transmite a dengue, o zika vírus e a febre chikungunya. É o caso dos bairros Bom Jesus e Jardim Carvalho. Durante o verão, ações coletivas vão ser encaminhadas à Justiça para permitir a entrada dos agentes comunitários. O argumento é de que o direito à propriedade não pode estar acima da saúde pública. Começa nesta terça-feira a 15ª edição do Fórum Social Mundial Temático. São esperadas cerca de 20 mil pessoas de todo o mundo. Até o próximo sábado, elas se reúnem na capital para discutir questões ligadas ao tema do evento: paz, democracia, direitos dos povos e do planeta. Tem feminista, sindicalista, artista, gente de boas. Relaxando e descansando um pouquinho, né? Enquanto as atividades não começam, depois a gente vai atividade total aí. Estamos na paz de Jai, Namastê. E tem cozinha comunitária, chuveiro coletivo em container e banheiro químico. Vários banheiros. Tudo para receber as mais de 1.500 pessoas que devem acampar no Parque Harmonia pelos próximos 5 dias. Eles são alguns dos participantes do Fórum Social Mundial, que este ano chega à sua 15ª edição. E nessa trajetória, muita coisa mudou. Quem participou de todos os eventos em Porto Alegre, desde o primeiro, lá em 2001, traz muito mais do que uma barraca pode comportar. São as expectativas. Eu creio que esse ano, cara, assim, pelas minhas experiências dos outros fóruns, que não tinha toda essa tecnologia, a gente já conseguiu trocar algumas ideias com uma expectativa de melhores coisas. Então agora eu acho que no 2016 aí, ó, ainda mais que eu tô convivendo com uma rapaziada mais nova que eu, que não são tão dinossauro que nem eu, então a gente já conseguiu fazer essa troca de conhecimento, né? A gente está misturando a velha escola com a nova escola. E para quem vem acampar aqui no Parque Harmonia, o desafio não é apenas participar de um evento que discute grandes temas. Essa galera aqui que tenta improvisar um local com o mínimo de estrutura para passar os dias, tem pela frente muito sol e calor. A previsão é de um calorão e de temperaturas que podem chegar a 35 graus. Eduardo, como enfrentar tudo isso numa boa? Primeiro, tu montar tua barraca na sombra, né? Tem uns amigos ali que não souberam ver muito bem a sombra. Tentar juntar todo mundo para fazer um corredorzinho de vento, que nem a gente está fazendo aqui. Daí vem o vento, passa pelas barracas e no mais, aí no chuveiro frio que tem lá no fundo. Segundo a coordenação, a expectativa é de reunir no evento até 20 mil participantes. Para o comitê organizador, esta edição é uma prova de que muitos dos problemas discutidos no passado se tornaram reais. O cenário de 2016 ele se assemelha muito ao cenário de 2001, que é um cenário de profunda crise econômica, crise social, a desigualdade, né? A crise ambiental, né, que está colocada aqui em 2001 era uma denúncia de uma possibilidade e que hoje a gente está vivendo no dia a dia, né? Ano passado foi o ano mais quente, né, da história da humanidade que se tenha, né? Ou seja, então, esses temas eles continuam muito fortes e muito vivos. Por outro lado, as alternativas a esse mundo capitalista que se critica, que em 2001 era uma promessa, uma ideia, ela foi experimentada. O fórum começa nesta terça-feira com a marcha de abertura que deve reunir mais de 20 mil pessoas. Até sábado, mais de 70 atividades serão realizadas na Redenção, na Assembleia Legislativa e na Casa de Cultura Mário Quintana. Calorão no oeste do estado nesta terça-feira. Na fronteira, sol com algumas nuvens. E as temperaturas chegam à marca dos 39 graus em Uruguaiana. Dia quente também em São Borja, faz 36 graus. Em Alegrete, o tempo continua seco e o calor não dá trégua. As máximas se aproximam dos 40 graus. Licença maternidade para um pai solteiro.
Isso mesmo, licença maternidade. Após adotar um menino de 9 anos, um vendedor de Porto Alegre conquistou o direito a 6 meses de licença. E o nome é esse mesmo, porque não se trata da licença paternidade habitual, que é concedida ao pai por poucos dias. Tem muita diversão, brincadeira e cumplicidade. Lucas é o filho, Peterson é o pai. E aí tem também jogo duro para o pequeno. Tipo, levar o lixo, tipo, tomar banho. Mas também tem aprendizado gostoso. Olha a confiança do Lucas, mostrando como montar os enroladinhos para o lanche. Ele apronta, daí vira um tourinho na hora, assim, fica bravo demais, aí nem chega perto. Daí eu falo pra ele, ó, eu vou ficar aqui, quando tu pensar no que tu fez, tô te esperando aqui, tu vem me pedir desculpa. Aí depois ele vem, desculpa, tá, é que eu não tô acostumado a ter pai, ele fala. O Peterson é vendedor na Livraria Cultura, em Porto Alegre. Há 4 meses, ele conseguiu a guarda provisória do Lucas na Justiça. Na mesma hora, ele solicitou o direito legal de qualquer pai ou mãe solteiros de licença maternidade após a adoção. Sim, aquela que dá 120 dias de afastamento do trabalho para cuidar do filho. A empresa não só aceitou, como em seguida ampliou o prazo para 180 dias, como já faz com qualquer funcionário que venha a ter filhos. Nos pareceu correto e necessário que o Peterson tivesse mais 2 meses para melhor acolher o Lucas na sua nova família. Mais importante dar uma licença maior para uma criança maior do que para uma criança menor, porque a criança menor vai ter os cuidados de ser bem tratada, de estar alimentada, de ter carinho, proteção, aqueles que a gente precisa levar ao médico várias vezes, mas a criança maior vai ter que ter uma atenção psicológica especial. E isso faz a diferença. Toda criança que chega, quando ela chega, é tudo mar de rosas, né? Porque ela está se ambientando, é tudo novidade, tudo maravilhoso. No momento que ela começa a se apegar com os pais ou com quem ela tem sobre cuidado, ela vai começar a se mostrar como ela é, com os problemas que ela tem. Enfim, ela vai fazer vários testes, né? E aí, muitas vezes, o adulto não resiste a esses testes e acaba devolvendo a criança. Foi na ONG que a Rosi preside o instituto, que por coincidência se chama Amigos de Lucas, que o Peterson e o agora filho se conheceram. O Lucas tinha 7 anos e vivia num abrigo. Ele estava num grupo que é chamado de crianças inadotáveis, aquelas que já passaram da idade e estão fora do perfil preferencial de quem está na fila de adoção. As fotos mostram a intensa convivência deles como padrinho e afilhado durante 2 anos, no programa de apadrinhamento afetivo, que promove experiências de convívio familiar para quem tem poucas chances de achar uma nova família. Não é maneira de furar fila, então quem quiser furar fila, não vai para o apadrinhamento. Pode demorar até mais, porque tu vai te apaixonar por uma criança que não está disponível para adoção. A adoção tardia que eles querem ser adotados, então torna tudo mais fácil. Porque é como qualquer outro relacionamento, tem que ser dos 2 lados para funcionar. Nós estamos nos adotando. Tá aí um belo exemplo. E nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!